Bom dia, boa tarde, boa noite para senhoras, senhores e outros que estão assistindo aqui ao canal da Terceira Coisa. Seja bem-vindo a mais um vídeo. O tema do vídeo de hoje, a vegetariana Han Kang. Escritora sul-coreana que, como está dito aqui esse pequeno balãozinho aqui na capa do livro, foi laureada com o Prêmio Nobel de Literatura do ano de 2024. E eu confesso que esse tipo de literatura não é o tipo de livro que eu bato o olho na sinopse e penso, caramba, eu certamente vou gostar disso aqui, desse livro. Vou comprar ele para ler. Eu ganhei esse livro de uma pessoa muito especial, de presente, e eu tinha uma certa curiosidade pelo trabalho da Han Kang, mais pelo fato dela ter sido laureada com o Nobel mesmo, né? De um tempo para cá eu comecei a ler mais escritores que ganharam o Nobel, porque eu acho que é interessante. O Nobel sempre tem algumas escolhas bastante curiosas, eu diria. A Han Kang mesmo é uma autora que eu nunca tinha ouvido falar, nem sobre ela, nem sobre esse livro aqui, que é o livro mais famoso dela. Mas eu devo dizer que fiquei bastante contente com ter a oportunidade de ler isso daqui, porque eu achei um livro fantástico. E esse vídeo, no geral, vai ser um vídeo bastante elogioso sobre essa obra, né? Zoe, assim, acho que para começar a gente precisa fazer um disclaimer, que esse tipo de leitura aqui talvez não seja para todo mundo. Esse é um livro que alguns descrevem como perturbador. É um livro que trata de temas bastante delicados. É um livro que versa principalmente sobre a violência e sobre questões que são caras à experiência feminina dentro de uma sociedade patriarcal como é a sociedade sul-coreana e também a nossa, é claro. E existe essa questão bastante forte do apagamento da mulher enquanto ser humano. Eu acho que esse é um dos temas principais aqui desse livro. Então, e também, além disso, a gente tem cenas bastante gráficas de violência de vários tipos. A gente tem sonhos perturbadores que a protagonista desse livro vai tendo, principalmente na primeira parte. E tudo isso pode revirar o estômago de algumas pessoas. Então, caso você se interesse por esse livro, eu recomendo que você se aproxime dele com uma certa cautela, mantendo em mente isso que eu estou falando agora. Então, já chega de enrolação, vamos falar finalmente sobre o que se trata esse livro, né? Aqui a gente vai ter 3 capítulos, cada um a partir da visão de um personagem diferente. O primeiro capítulo é sobre esse homem extremamente medíocre. É um cara que a gente pode muito precisamente descrever como um grande Zé Bostola. É um homem medíocre que tem uma mulher, que essa vai ser a personagem principal do livro, a Yeon Hye. E esse cara, ele, como eu mencionei, é um cara bastante medíocre, ele tem um emprego um tanto quanto medíocre, ele tem consciência da própria mediocridade, e a relação dele com a esposa é mais a de um homem para com um objeto de posse. Não à toa, em todos os momentos aqui do livro, ele vai se referir à esposa não com o nome dela ou com alguma coisa, um apelido carinhoso, algo do tipo, mas sempre como a minha mulher, a minha esposa, dando sempre ênfase nesse pronome possessivo, a minha coisa, certo? E ele vê a mulher como outro ser medíocre, outro ser dentro da normalidade. Essa daqui é uma questão bastante relevante para o livro, a questão da normalidade, aquilo que a gente vê e experimenta como algo normal. E tudo isso, essa normalidade para esse marido está representado no fato de que a mulher tem, como enquanto esposa, tem uma série de obrigações. Então ela precisa lavar roupa, fazer sexo com o marido quando ele quiser, acatar as vontades dele, arrumar a casa, esse tipo de coisa. De fato, a esposa dele tem esse papel de dona de casa, principalmente enquanto ele tem um trabalho e traz a renda. Então, trata-se aqui de uma família, entre muitas aspas, normal dentro desses padrões que são colocados. E tudo muda. O livro já começa com esse espanto desse homem, quando ele acorda e vê ela numa cena um tanto quanto insólita. Ela tá debruçada ali no chão, com vários potes, onde ela tá jogando toda a carne que tem na geladeira fora, né? Então, aqui, e o livro, de forma bastante curiosa, é um livro bastante erudito sobre essa questão da carne, do alimento.
E essa erudição se contrapõe ao fato de que essa mulher tá jogando tudo isso fora porque ela decidiu que não vai mais comer nenhuma carne. Então, é por isso que ela esvazia tudo. E a partir disso, existe essa ruptura naquilo que esse homem considera como normalidade, certo? Então, um dos aspectos que se considera tanto para esse homem quanto para a família dele é que as pessoas comem carne, isso é visto como uma coisa perfeitamente normal. E ele gostaria de comer carne dentro da casa dele, né? É claro que ele vendo a esposa como posse, também vê a própria casa dele também como uma posse, um lugar onde ele tem o domínio completo, certo? E isso abala profundamente a relação dos dois. Tanto que tem uma cena aqui onde o casal vai para um jantar com alguns colegas de trabalho do homem. Ele percebe assim, pô, essa daqui, tô falando de um cara que tem um cargo maior do que o meu, é uma oportunidade de fazer um networking e me dar bem dentro da empresa, né? Só que pela mulher dele ser uma pessoa que é muito calada, muito quietinha em si mesma e que agora não come carne, isso cria toda uma situação porque vai entrando os pratos e ela vai ignorando tudo, só comendo uma salada ali de vez em quando. E ela não se comunica bem nem com ele, nem com as outras pessoas ali na o outro casal, nem com a mulher do outro casal ali na mesa. E isso cria um certo estranhamento. E ele atribui o fracasso dele exatamente a essa atitude da mulher. Então, as coisas vão desmoronando cada vez mais, né? E é bastante interessante de notar isso porque esse homem, sendo ele medíocre como é, ele acredita que merece uma coisa que é um merecimento a priori, ele não precisa fazer nada para merecer, por exemplo, a admiração das pessoas, né? Ele tem um trabalho medíocre onde ele não se esforça muito, mas onde as pessoas gostam daquele pouco que ele se esforça e valoram ele por causa disso. E dentro da casa também, né? Ele não é a pessoa mais atenciosa do mundo, não se importa com a mulher, mas ele ainda assim espera que o direito, a coisa que é certa, é ele receber todos aqueles serviços. E no momento que essa normalidade se rompe, causa todo um bafafá não apenas com a família imediata da protagonista, enquanto esse ambiente familiar, né, ela vive ali com o marido, mas também em relação à família anterior dela, digamos assim, né, com os pais, a irmã e tal, porque o marido fica sem saber o que fazer, então liga pra mãe dela, tenta falar com a irmã dela, etc., alguns entes queridos, para falar, olha só, ela parou de comer carne. Como assim? Que tá acontecendo? Isso não é devido. Aí a galera fica pensando, pô, estranho, por que será que isso tá acontecendo? E isso realmente não é devido. Desculpa por isso. Isso é uma coisa interessante, né? Esses familiares chegam ao ponto de se desculpar por causa disso, né? E por que que ela tá assim, né? É bom a gente colocar aqui que, como eu mencionei, esse capítulo é narrado pela perspectiva desse marido. E aqui é a única vez onde a gente vai mais ou menos ter um vislumbre desse mundo interior dessa protagonista. Porque aqui ela vai explicar mais ou menos por que que isso está acontecendo. Ela não vai muito a fundo e nem o marido se importa em saber por quê. Ela só diz que teve alguns sonhos um pouco perturbadores e por isso ela deixou de comer carne. E aí aqui a gente tem três ou quatro fragmentos que são narrados da perspectiva de primeira pessoa dela, onde ela vai colocar ali uma narração do, dos sonhos. E o que é interessante aqui é que essa perspectiva dela é uma coisa que só aparece aqui e só aparece em fragmentos que duram menos de uma página. Ela nunca vai falar com as outras personagens, ela nunca vai ter uma conversa, porque esse é tão o jeitão dela, quanto ela desenvolveu esse jeito pelo fato de que ela percebe que as pessoas de fato não se importam, o que vai se comunicar um pouco com a infância dela, sobre a qual a gente vai versar daqui a alguns minutos. Então, a gente tem esse problema e a gente tem a descrição desses sonhos. E são sonhos bastante violentos, bastante perturbadores.
O primeiro deles, ela se vê numa floresta e ela vê pendurados assim pedaços de carne crua, respingando sangue. E do outro lado ali ela vê uma família feliz ao redor de uma fogueira comendo a carne. E ela vê as mãos dela cheias de sangue. E ela sente os dentes e as gengivas cheias de sangue também. Tem um outro sonho onde ela sonha com uma pessoa matando a outra com uma pá. E uma terceira pessoa com a mesma pá é, enterrando o corpo. E ela não sabe quem que é quem. Será que eu sou a pessoa que tá morrendo ou sou eu que é a pessoa que tá matando? Será que você, meu marido, que tá me matando nesse sonho? Ela não consegue identificar depois que ela acorda quais são os atores e os atingidos dentro desse teatrinho. Isso é bastante significativo, né? E toda essa história vai culminar, nesse caso, na cena também muito perturbadora do jantar em família. Então tem um momento aqui em que o casal vai se encontrar com a família da original da protagonista. E isso se torna ali um momento bastante complicado, porque finalmente todo mundo ali vai estar junto e vai lidar com o elefante na sala, que é o fato de que ela não quer mais comer carne. Ah, e aí tem um certo ponto em que a cena que se constrói é a de o irmão dela segurando ela. O irmão não ser o cunhado dela nesse caso aqui, não lembro certo, mas o cunhado vai ser um personagem importante ali na frente. Eles seguram ela pelo braço e o pai dela, que é mencionado aqui que era um homem muito violento e que serviu na guerra do Vietnã, então esse é um ponto interessante sobre o qual eu vou me debruçar um pouco mais depois também, força ela a comer a carne, porque como assim? A minha filha não quer fazer aquilo que eu mando. É uma questão que começa a transcender o simples fato dela se tornar uma vegetariana e ela não diz em nenhum fato eu sou vegetariana, ela só fala eu não quero mais comer carne. Esse é só o ponto. E aí todo mundo coloca esse rótulo de a vegetariana em cima dela depois. Ela se torna essa figura de a vegetariana. E o pai dela força ela a comer a carne em uma cena ali que ele tá literalmente enfiando a carne na boca dela, enquanto algumas pessoas seguram ela para ela não resistir. E note que isso é bastante sugestivo de vários tipos de violência. Isso é algo para se notar também. E aí, por fim, depois que ela se desvencilha, ela vomita a comida, pega uma faca e acaba cortando o próprio pulso. E aí o cunhado dela pega ela e leva para ambulância e a cena acaba aí. Então é uma cena bastante violenta, onde vários tipos de violência vão culminando numa cena profundamente perturbadora, né? Note-se que as violências convergem também, por exemplo, em um ponto em que a protagonista fala pro marido, ela tá ali na cama e tá se distanciando um pouco dele, e ele questiona isso e ela fala que o marido tem cheiro de carne, né? Então note a confluência desses tipos de violência aqui. E aí o livro acaba com. Aliás, o primeiro capítulo acaba com o divórcio. O marido fala: chega disso, não quero mais isso. Com ela já no hospital e tal, ele vai visitar ela, só que ele não quer ficar ali e ele pensa: putz, agora que acabou o trabalho, eu não tenho mais a desculpa de que eu preciso ficar até tarde lá para não ficar vendo aqui essa mulher. Daí ele acaba pedindo o divórcio, apesar do apesar da resistência da família, pensando, não, veja bem, reconsidere, porque essa questão do divórcio, imagino, pelo menos que para a sociedade sul-coreana, sobre a qual não tenho tanto conhecimento assim, eu imagino que isso seja, de certa forma, um tabu, né? Aqui sempre foi um tabu, até um tempo atrás, hoje em dia isso não é tanto, mas é um tabu, né? Até para, por exemplo, para a religião católica, isso continua sendo um problema profundo. Mas aí eu li o primeiro capítulo, acaba assim, né? Uma coisa bastante desoladora nesse sentido. E então, a última cena que a gente vai ter aqui
nesse capítulo. O capítulo termina com a mulher ali no, no pátio do hospital e o marido tá ralhando um pouco com ela. E aí, em certo momento, o último parágrafo mostra lentamente, uma coisa até um pouco cinematográfica, com um detalhe assim na imagem, que na mão dela, segurando firme o punho, tem um passarinho com uma marca profunda de mordida. Então, a gente pode pensar aqui numa violência cotidiana que, em certo ponto, se extravasa de uma forma profundamente insólita, né? Perturbadora, violenta, diferente, pouco usual. Dá pra pensar nisso. Né? É toda aquela violência, desde criança, a violência do homem contra a mulher, do pai com a filha, do humano com a natureza, tudo isso culmina numa internalização da própria lógica da violência dentro dessa protagonista. Ela torna a ver isso, passa a ver isso como algo normal e tenta se distanciar abdicando de participar dentro dessa cadeia. Né, essa recusa se mostra no fato de que ela se torna uma vegetariana. Né? A violência está muito presente no formato de comer carne, então a gente está matando e comendo outro ser vivo, e esse ser vivo tem lá as suas aspirações, suas dores, tem os seus sentimentos, ele também sente dor, ele também pode até ser um causador de violência para outra pessoa, só que no formato que a gente tem hoje, essa violência é uma coisa estrutural. Isso é parte daquilo que a gente entende como normalidade. Então a ideia aqui é que toda essa violência cotidiana recrudesce numa explosão por parte da protagonista. Então isso é uma coisa bastante interessante e que parece ser um motorzinho do livro. Né? E isso culmina, é claro, na cena em que ela morde o passarinho. Terminando aqui, a gente chega no segundo capítulo. Note que esse vídeo vai estar cheio de spoilers, né? Eu não mencionei isso no começo, mas você provavelmente leu esse livro, é um livro extremamente famoso. E se você não leu, provavelmente para que você está vendo essa resenha? Ah, é uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo, só para deixar claro. Enfim, a gente começa aqui o segundo capítulo com a perspectiva do cunhado dela. Aqui o narrador muda da terceira para a primeira pessoa, só que é interessante que às vezes você nem sequer percebe isso. Porque a perspectiva do personagem está tão entranhada com o narrador, e a gente tem muitas partes em primeira pessoa do personagem falando mesmo, que parece que é tudo em primeira pessoa, o mesmo narrador para todas as partes. Não é bem esse o caso. Mas enfim, o cunhado dela é um homem que tem uma relação oposta com a mulher dele, que é a irmã dela, evidentemente. Só que é ao mesmo tempo bastante parecida. O irmão, o cunhado dela, aqui vai ser um artista. uh, e é um personagem bastante interessante, né? Ele vai ser um artista que cria ali alguns vídeos de poucos minutos, brincando bastante com flores, uh, cores bastante vibrantes e até algumas partes um pouco eróticas. Só que ele tem uma relutância em falar que essas coisas que ele faz e o que ele pretende fazer no momento em que ele tem uma epifania e pensa: caramba, eu gostaria de ver essa mulher, a cunhada dele, a protagonista do livro, gostaria de ver essa mulher desse jeito, assim. Ele pensa. E é um jeito um pouco. Bom, envolve ela ficar pelada e ele tem uma relutância em afirmar que isso é um filme pornográfico. Ele vê isso como um tabu. Então ele pensa: não, eu quero fazer arte, não é pornografia. Eu espero que as pessoas não vejam isso como pornografia, que não é arte. Mas provavelmente as pessoas vão pensar nisso porque as pessoas são burras, não sei o que, não sei o que lá. Ele não elabora muito isso, mas fica muito claro que essa é a linha de pensamento dele, certo? E aqui a gente também vai, a partir do divórcio, a gente vai ter uma aproximação do cunhado
com a protagonista, onde ele vai perceber na protagonista um encanto erótico que o próprio marido dela não via. Então, começa a se ter uma tensão sexual bastante forte aqui. Tem um momento em que ele vai visitar ela e oferecer um emprego para ela que a irmã dela ofereceu. A irmã dela é a dona de uma loja ali, não lembro exatamente do que, mas de uma loja, e ela estava precisando de funcionários novos. O filho dela com o cunhado tinha com ela protagonista, evidentemente, tinha nascido, e por causa disso ela não ia mais tanto tempo à loja. Agora que estava crescendo, enfim, não precisava mais de tanto apoio, ela voltou a trabalhar bastante e ela precisava de uma pessoa nova. E aí eles pensaram, bom, já que agora ela não tem. Já que agora ela está separada, seria bastante conveniente se ela viesse aqui trabalhar na loja, porque se for para pagar caro, melhor pagar para uma pessoa que é parte da família, né? E ela pensa, pô, eu não, acho que eu não sei se eu quero isso, mas enquanto o cara tá falando, ele tá observando a protagonista, começa a se criar uma tensão sexual dentro desse ambiente que parte única e exclusivamente do ponto de vista do protagonista. A mulher já sempre foi uma pessoa bastante quieta, mas agora ela aparece como uma personagem quase vazia, certo? Ela tem um olhar distante. Você fala com ela, é como se ela não tivesse percebendo a sua presença, como se ela estivesse ignorando o que você está falando com ela, apesar de estar prestando atenção, evidentemente. E o personagem principal, ele vai pensando sobre isso, ele vai olhando e observando aquela mulher que ele já achava que era atraente. E aí o narrador descreve um desejo que ele tem bastante doentio de fazer sexo com aquela mulher ali mesmo. Ele fica pensando, caramba, eu vou fazer isso, eu vou tirar a roupa dela, eu vou chupar os dedos dela, não sei o que, não sei o que lá. E aí vai se criando uma cena que é, ao mesmo tempo que é sensual, é cada vez mais violenta e doentia. E esse daqui, se não me engano, é o primeiro encontro a sós dos dois. Então isso é bastante significativo. E esse homem, ele tem também uma relação bastante conturbada com a mulher dele, que é a irmã da protagonista. Aqui eu vou chamar ela simplesmente de irmã e de cunhado, mas entendam que são esses dois personagens em específico. É que eu não lembro exatamente o nome deles agora para gravar o vídeo, mas enfim. A irmã e o cunhado têm uma relação que é diametralmente oposta, mas que também está circunscrita a uma lógica de patriarcado, onde a mulher dele é a pessoa que trabalha e traz renda para casa para que ele possa fazer os seus devaneios artísticos, enfim. Ao mesmo tempo que ela também é quem cuida da casa. Então, perceba que essa lógica continua ali. E esse cara é um grande de um folgado, né? Ele depende da mulher, não tem nenhum pudor de depender da mulher. Em nenhum momento ele se pergunta, putz, eu devia ajudar mais a minha mulher, né? Ela tá se desdobrando tanto, ela tem um trabalho triplo, ela trabalha, cuida da casa e cuida da criança, por que eu não poderia fazer isso? Tem até um momento aqui em que a mulher liga para ele tá no ateliê ali, ele tá prestes a começar o trabalho dele com a protagonista, e a mulher dele fala, então, será que você não dá para você pelo menos cuidar dele, do nosso filho hoje? Porque eu vou estar muito ocupado e não vou poder ir para casa hoje. Ele fala, pô, não, eu também tô ocupado aqui no ateliê fazendo minhas coisas, não, não vai dar. E ela só fala, tá bom, eu vou ligar pro vizinho então. E desliga, evidentemente. Já imaginando que ia receber uma resposta como essa. Então, um grande de um canalha também. Todos os personagens masculinos aqui são uns caras detestáveis, né? Eu acho isso bastante curioso. Mas enfim. Então tem isso. E ele evidentemente consegue convencer ela. E ele chama também um amigo dele, que é o amigo mais jovem, tem um corpo um pouco mais bonito que o dele. E o que ele quer fazer é pintar flores no corpo da protagonista e filmar isso, né? Filmar o corpo dela como uma grande floresta.
E a ideia, toda a ideia disso vem do título do capítulo, que é a mancha mongólica, que é uma mancha que a mulher tem no bumbum, tem uma mancha verde ali, se não me engano, que geralmente sai conforme a pessoa vai ficando mais velha, só que no caso dela continua ali. E ele fica com uma fascinação por aquilo, e ele, quando ele vê ela nua, finalmente ele percebe ali, caramba, realmente tá ali, caramba, que coisa, não? E daí a mulher aceita isso. Ela vai, daí ele vai lá, desenha tudo. Ele faz um desenho bem bonito de uma flor ao redor dessa mancha. E aí todo o corpo dela é cheio de flores. E daí ele vai lá e filma ela em várias posições e tal. Aí é isso. E aí ela pergunta: será que isso daqui sai com água? Ele fala: pô, acho que vai demorar um pouco mais. Ela fala: eu não quero mais que isso saia. Ela vê aquilo e ela pensa: caramba, isso é muito legal. Eu me sinto bem assim. Isso é uma coisa bastante interessante, né? E daí, essa é a primeira parte. E a segunda parte é, de fato, filmar uma cena de sexo. E é para isso que ele pede ajuda pro amigo dele, porque ele acha que vai ficar mais bonito com um corpo mais esbelto que o dele, né? Um corpo mais jovem, que não é muito peludo, não tem muita massa de gordura. Também é um cara que não se cuida tanto no quesito de academia, então não tem muitos músculos. E ele quer fazer isso. Só que ele não quer, evidentemente, ele fala isso. É uma coisa artística, eu não quero que seja uma coisa pornográfica. Apesar de ser uma cena de sexo. Existe essa tensão, né? Dá até pra pensar na diferença do erótico pro pornográfico. Se não me engano, Bataille ele versa bastante sobre isso. Mas eu não pretendo entrar muito nesse meandro agora. Fato é que, na hora de fazer, ele hesita. O protagonista o cunhado pede pra esse amigo dele fazer umas coisas que não estavam combinadas antes. E o amigo dele fica puto, ele fala: não, eu não quero fazer isso. Faça, você se vira aí, eu não vou participar disso daqui. Eu não vou fazer isso daqui, não quero. Aí, beleza. Aí o cara sai, aí acho que no dia seguinte já, ele fica pensando: putz, pô, eu tenho que. Eu quero fazer isso daqui, mas, meu Deus do céu, o cara não quer. Será que eu vou ter que fazer isso? E aí, evidentemente, ele acaba fazendo isso, ele chama de novo a protagonista. E aí tem mais uma cena de sexo que é bastante sugestiva e violenta. Dá pra imaginar o tipo de coisa que acontece. E aí esse capítulo termina com os dois ali no jogados. A câmera, o protagonista no caso acorda, ele vê ali a câmera com o rolo jogada pelo chão. E ele percebe que a esposa dele, a irmã da protagonista, estava ali, que ela viu tudo. Ela pegou o rolo e rebobinou, conforme ele ensinou para ela fazer, e viu tudo o que aconteceu. E ela tá com uma cara terrível no rosto, né? E evidentemente, né? Uma coisa extremamente doentia, isso que aconteceu, né? Então ela finalmente toma uma decisão e chama uma ambulância para levar os dois para um hospital psiquiátrico. E aqui é onde termina o, o capítulo com a cena do cunhado tentando sair pela janela, literalmente levantar voo. Menciona-se aqui, né, o fato de que ele, um artista que ficava desenhando bastante pássaros, na hora, criaturas com asas, e na hora que ele precisava de asas, não tinha. E aí os médicos agarram ele pelas pernas e não deixam ele se jogar pela janela. E aí termina assim esse capítulo. E agora o que é interessante notar aqui é que, tanto em um caso do homem prático, do cara que trabalha, do cara que traz a renda para casa e olha para a mulher a partir de um aspecto mais prático, quanto o homem sensível, que é um grande folgado, que é sustentado pela mulher, que é um pouco mais frágil, né? A irmã da protagonista tem essa visão sobre ele, que é uma pessoa mais frágil, que precisa de um certo cuidado. Esses dois caras têm uma relação igual com a protagonista, né? Eles veem ela como um objeto e invisibilizam ela enquanto figura humana, e não existe aqui nenhum ponto de ruptura onde a voz dessas mulheres sejam ouvidas, certo? Então, evidentemente que o protagonista,
fico falando protagonista porque é a partir do ponto de vista dele, né? Do cunhado aqui. Mas é só um personagem. É um personagem mais secundário, né? A protagonista mesma é a mulher, a vegetariana. Mas enfim, o cunhado aqui, mesmo que ele fique pensando, pô, eu vou fazer isso se ela quiser, né? Mas aí no fim das contas ele acaba de fato abusando dela no final do. Mais próximo do final do capítulo. E isso mostra como que existe essa questão da mulher ser uma pessoa invisível, às vezes sequer uma pessoa, né? Esse tipo de violência, onde você para de ouvir a voz de outra pessoa, esse é um tipo de violência que é desumanizadora. Então, essa pessoa para de ser pessoa para virar um objeto. Aqui no caso de o objeto esposa, que tem uma série de direitos e deveres e precisa cumprir com eles, e que não é uma pessoa com sentimentos, então por isso que o marido dela não se importa com os sentimentos dela em nenhum momento. Tanto pro outro caso do cara mais folgado que vê ela como sim, um sex symbol, de certa forma, né? Ele tem um interesse que é mais erótico do nível da carne mesmo. E da mesma forma ele não respeita sequer o consentimento dela no final do capítulo. Então isso é uma confluência do tipo de violência que é normalizada aqui, nesse caso, né? Nesse contexto cultural que vale para a Coreia do Sul, de onde esse livro saiu, quanto para cultura ocidental mesmo. Certo? E por último, a gente vê aqui o último capítulo que é narrado pela irmã da protagonista. Nesse caso aqui é bastante curioso porque é uma pessoa que sempre conviveu com a irmã e que representa aqui, enquanto a irmã representa uma certa rebeldia, uma negação desse sistema que oprime as duas, a irmã dela representa como posso dizer, né? Não é conivência, mas uma certa submissão a isso, olhando para isso como sendo, sim, isso daqui é o normal, né? E é assim que as coisas são, então a gente precisa lidar com elas. Nesse caso aqui é bastante curioso porque no processo de viver, de crescer, que as duas compartilharam, a irmã mais nova, que é a protagonista, sempre teve o short end of the stick, digamos assim, né? O pai violento sempre batia mais nela, é sempre ela que era mais abusada pelo marido, é sempre ela que era mais invisibilizada em todos os casos aqui da vida. Então, então, talvez seja por isso que ela se tornou uma pessoa tão retraída, né? O livro não entra nesse meandro, mas me parece ser um pouco esse o caso. O fato aqui é que, com ela sendo a pessoa que vai tentar equilibrar as coisas na balança aqui, sempre tentando manter um mínimo de compaixão, de sororidade, depois que o marido se divorcia dela, depois que o cunhado se separa da irmã, e depois que os pais param de falar com ela também, com a protagonista, a única pessoa que resta para cuidar dela, para cobrir os custos médicos do tratamento dela, é a irmã, né, que vai ser aqui a pessoa em cima de quem o narrador vai se centrar nesse capítulo. E enfim, o jeito dela de ajudar a irmã vai ser exatamente de trazer ela de volta para a normalidade. Então, isso é até interessante, é um meandro sobre o qual não quero me debruçar também. É só sobre a loucura e o quanto que isso está relacionado com, por exemplo, mediunidade. Certo? A gente tem uma tratativa de outros modos de compreender a realidade diferente dependendo da cultura em que você está. Então aqui a protagonista vai tentar trazer ela de volta, tirando ela dessa loucura e inserindo ela de volta na sociedade dentro desse modelo patriarcal que a protagonista taxativamente rejeita. E ela faz isso através dos procedimentos também, digamos assim, tradicionais, né? Da medicina tradicional, onde os médicos vão falar para ela, vão dar um diagnóstico e falar, ela tem que fazer isso, tem que tomar esses remédios e ela precisa comer
E se ela não puder comer, a gente vai injetar nutrientes no corpo dela para que ela não morra, né? O mais importante aqui é resguardar a vida dela a todo custo, certo? E o que é interessante aqui é que conforme a protagonista vai. A irmã da protagonista, de fato, vai lidando com esse caso, ela chega até a pensar, pô, que ódio dessa mulher, né? Ela acabou com a vida de bastante gente por causa desse egoísmo dela, que a irmã vê com, talvez veja com uma certa violência também, de não querer comer carne, ou de não querer comer agora. Só que com o tempo, e pensando sobre a própria vida, ela vai entendendo mais um pouco o lado da protagonista. Teve um momento aqui bem perto do final onde eu pensei, caramba, mas será que essa irmã não se toca que isso daqui podia estar sendo ela, podia acontecer com ela. Essa perda de sanidade, esse enlouquecer pode muito bem acontecer com ela. Se, por exemplo, tivesse sido ela que recebesse muito mais surras do pai do que a irmã dela. E aí ela tem exatamente essa epifania no final. Ela fica pensando. Inclusive tem até. Acabei marcando esse, esse pequeno discurso, né? Tomou consciência de tudo naquela tarde de primavera, enquanto esperava o trem na plataforma de embarque, sentindo que a morte a alcançaria em questão de meses, acreditando que o sangue que escorria de seu corpo era a prova disso. Foi nesse dia que percebeu que estava morta havia muito tempo, que sua vida cansativa não passava de uma encenação ou de uma fantasmagoria. A face da morte que tinha se aproximado, colocando-se ao pé bem ao seu lado, lhe era familiar, como alguém perdido tempos atrás e que ela voltava a encontrar agora. Então note-se que removendo a humanidade de uma pessoa, você de certa forma remove ela, isso que a gente conhece como vida, que se torna aqui somente uma sobrevida, uma sobrevivência. Certo? Fazer um joguinho de palavras aqui. É a partir dessa epifania que a protagonista vai olhar para. Que a irmã vai olhar para a protagonista e finalmente entender por que ela está fazendo aquilo. O que, que ela quer dizer com virar uma árvore. Por que, que ela vai querer desistir simplesmente de viver? Porque ela parece bastante lúcida aqui, apesar de não querer se comunicar e de falar coisas estranhas. Parece que a protagonista resguarda uma sanidade que é de certa forma, bastante sólida até. Ela tem noção do que estão tentando fazer com ela, só que ela não quer e ela não sabe se comunicar. Isso é uma coisa bastante relevante aqui. Como que os personagens não conseguem se comunicar e falar uns com os outros, né? De um lado, você tem a parte mais forte de cada relação, que vai falar assim: eu não preciso falar com essas pessoas porque elas não são pessoas de verdade, né? Eu tô dentro desse sistema que me favorece e ele é muito conveniente para mim. Então eu vou só seguir como tá e, bom, esse é o normal. Se esse é o normal, tudo bem. Não tem por que a gente questionar isso. E do outro lado, a gente tem as pessoas que são invisibilizadas por isso. Você tem, de um lado, uma protagonista que não consegue falar, perdeu, talvez tenha perdido sequer a habilidade de se comunicar de uma forma um pouco mais compreensível, de falar, eu preciso disso, eu quero isso. Ela tenta falar, só que ela não é escutada. De certa forma, mesmo que ela consiga pronunciar palavras, ela não consegue comunicar isso devido tanto a uma falta interna quanto a uma falta externa. Né? Para uma comunicação ser efetiva, você precisa de duas pessoas, dois comunicantes e um meio. E esse meio parece sempre que está partido devido a uma deficiência nas duas partes. De um lado, não se sabe como falar, e do outro lado, não se sabe como ouvir. Isso é uma constante em, parece que todos os capítulos aqui, em todas as partes do livro, isso parece ser bastante preponderante. Principalmente quando a gente leva em consideração que os diálogos aqui são bastante curtos, bastante sintéticos, pouco significativos em muitos casos, de uma pessoa que está falando, mas está falando de uma forma de uma maneira um pouco relutante, como se ela não quisesse falar e que como se ela não quisesse ouvir, porque ela sabe que o que ela vai ouvir não é o que ela quer ouvir.
Então tem muito isso do começo até o fim, é uma coisa bastante interessante. É apenas aqui a partir de uma epifania que nasce de uma experiência de tanto de vida parecida quanto de uma empatia por outro ser que viveu uma vida um pouco parecida e que, de certa forma, quando você vê que se as condições fossem outras, você se tornaria aquilo que você vê como uma coisa um pouco bizarra. É a partir disso que nasce uma sororidade verdadeira, que culmina ali em uma das últimas cenas, onde os enfermeiros estão tentando enfiar um tubinho de nutrientes dentro do nariz da protagonista, e a irmã finalmente se toca e pensa: caramba, isso é uma violência e isso realmente vai fazer mais mal do que bem. Então ela vai lá e finalmente intervém nesse processo. E aqui é interessante notar duas coisas, né? Primeiro, que é finalmente o último ponto onde a irmã pensa: caramba, é necessário fazer alguma coisa e quebrar essa cadeia de violência, né? Ela fica pensando sobre todos os pontos da vida dela onde ela não interviu. Por exemplo, naquela cena onde o pai da protagonista força ela a comer um pedaço de carne. Tanto quanto, por exemplo, o cunhado dela trazendo o corpo, carregando o corpo da protagonista para a ambulância. Ela finalmente percebe, caramba, esse daqui é o normal, isso já é uma coisa violenta. Eu estou tentando fazer as coisas para evitar uma violência maior, mas eu estou agindo isso, estou fazendo isso, estou agindo em prol de uma violência que já está posta. Então, isso é bastante interessante de se notar. E segundo, que essa violência, que é. A gente pensa na violência como um estado de excepcionalidade, mas aqui mostra-se como uma normalidade. O segundo ponto que é bastante interessante é que é só a partir dessa epifania, é a partir tanto dessa epifania e da experiência da irmã, que ela vai perceber que a violência é um estado de normalidade na sociedade. Então, sobre tudo isso, que me parece ser o ponto nevrálgico do livro, que é essa epifania de que a violência está em nós. Em certo momento aqui me parece até que o livro quer comunicar que a violência é um estar não apenas desses sistemas sociais no qual a gente vive, mas talvez no próprio ser humano, na própria atitude humana dentro da natureza. E essa ideia da violência enquanto um estar do ser humano versa muito sobre. Lembra bastante o fato de que uh, todas essas violências, todos esses tipos de violência aparecem aqui quase como se fossem metonímias uma da outra. Então, o tipo de violência que é exercido do pai para o filho parece ser a mesma violência que é exercida do marido para a esposa, certo? Em todos os casos aqui, você tem uma assimetria de poder e de direitos e deveres esperados de cada parte dentro dessa assimetria. E essa assimetria é em si violenta. E o que é interessante é que, a partir do momento em que a protagonista se apercebe desses mecanismos, ela decide parar de tomar parte dentro dessa dinâmica. E isso começa com o fato de que ela para de comer carne por causa daqueles sonhos. E tem uma parte bastante interessante onde ela está cortando carne, ela acaba fazendo algo errado ali e um dente da faca, um dente do fio da faca, acaba ficando se alojando dentro da carne. E o. Ou é carne mesmo? Não lembro agora, mas enfim. Ela coloca ali dentro de uma comida que o marido dela come e ele sente aquilo ali, cospe e ralha com ela. Caramba, você é uma irresponsável, você deixou um dente da carne aqui, eu podia ter ingerido isso e morrido por hemorragia ou coisa que eu valha. E nesse momento ela sente um certo alívio. E esse alívio é uma coisa um pouco ambígua. Porque a que se deve esse alívio? Se deve simplesmente ao fato de que ela não vai ter mais esse mala para ficar importunando ela? Me parece, levando em vista todas essas elucubrações que eu fui fazendo ao longo do vídeo, me parece que esse alívio
está dentro do fato de que aquela relação de violência está sendo suspensa. A todo momento a protagonista está querendo fugir disso, tanto que o motivo pelo qual ela, em certo ponto aqui, para de usar sutiã, a gente vê num dos raros momentos em que a gente vê a perspectiva dela pensando, ela pensa que sente um profundo aperto no peito. Apesar disso, ela pensa: esses meus peitos aqui são o que dão vida, são a única coisa no meu corpo que eu não posso usar para ferir ninguém. Então, é aqui que se constrói a vida, é aqui que a vida se desenvolve e é aqui que a vida não entra em conflito com a outra vida. E é por isso que ela acaba tirando também pelo fato de que ela sente uma sensação de sufoco, porque todos esses sonhos causam nela a sensação de que todos esses seres que ela ingeriu, sobre os quais uma violência foi infligida e ela se alimentou desses seres vítimas da violência, ela sente os gritos e a agonia de todo mundo dentro do peito dela. Isso é uma coisa profundamente perturbadora, mas que exemplifica toda essa cadeia de violência muito bem. E me parece que esse desenvolvimento da protagonista, conforme ela vai se apercebendo desses modelos de violência, de como ela própria é um vetor dessa violência, em certos sentidos, tanto como parte desse sistema, quanto como uma parte que se desgarra, que gera uma violência, gera atritos, conforme a irmã dela vai versar sobre bastante na terceira parte. Tudo isso é uma violência que parte e é completamente inescapável. Eu acho que isso daqui talvez seja a coisa mais perturbadora sobre esse livro todo. Essa violência é inescapável, tanto se submetendo a ela, quanto infligindo ela, quanto tentando fugir dela. É uma coisa que é simplesmente onisciente. E o procedimento de formação de personagem, que aqui me parece, eu vou me dar ao luxo, a vaidade de criticar quem não entendeu esse livro, porque me parece bastante claro. Tem gente que fala que a protagonista não se desenvolve ao longo disso e não poderiam estar mais enganados. Tem muito desenvolvimento de personagem dela aqui. O problema é que vocês provavelmente caíram no truque mais básico da caderneta de um escritor bom, que é desenvolver um personagem fora do spotlight. A gente vê aqui vários detalhes bem espaçados. Então, primeiro a gente vê os sonhos dela, a gente vê esse alívio dela na hora do marido ralhar com ela e mencionar que ele poderia ter morrido ingerindo aquele pedacinho de faca. Depois a gente vê ela com uma pessoa que se tornou vazia, mas que isso talvez se deva ao fato de que existe um alívio agora no fato de que ela está vivendo sozinha. E depois ela é, fica com flores e plantas desenhadas no corpo dela e ela vê isso como algo muito bonito. E aqui também a gente vê a questão da suspensão da violência, porque uma planta não pode fazer mal para ninguém. Isso é uma coisa que acontece depois daquele ponto na história onde ela morde o passarinho. Então, a partir disso, ela consegue se ver como essa coisa que não faz mal a ninguém, que consegue fugir desse sistema de violência tão pervasivo e onipresente, de fato. E a partir disso, a gente vê que cada vez mais ela vai se descolando da normalidade na medida em que ela vai saindo e se desvencilhando cada vez mais do processo de violência. Só que como não poderia deixar de ser, esse processo também é uma violência que também é infligida sobre ela, porque necessariamente, e é por isso que talvez a violência seja uma coisa que é apresentada aqui como inerente à experiência humana, porque a gente precisa de nutrientes para viver, a gente precisa de comida, e de onde que essa comida vem? Aqui ela para sequer de querer comer salada, ela não quer comer absolutamente nada no final do livro. E me parece que é exatamente isso. Ela só quer ser uma. Ela passa a só querer ser uma planta, porque a partir daí ela só vai se alimentar de luz do sol e de água. Ela passa realmente a acreditar nisso. E é a partir daqui que a gente pode falar na questão da loucura,
como eu mencionei, eu não quero versar sobre isso porque eu acho que dá tanto pano pra manga que dá mais uns 30 minutos. O objetivo não é ficar um vídeo de 2 horas, só de 1 hora já tá bom. Mas esse daqui é um aspecto bastante interessante para pensar sobre. E se apercebendo disso, é a partir daí que existe a verdadeira sororidade na última cena do livro, onde a irmã dela tá ali deitada com a protagonista na ambulância, indo finalmente pro hospital geral, onde talvez fosse acontecer o último procedimento, o último mesmo procedimento de tentar salvar a vida dela, de fato entubando ela, deixando ela internada ad eternum. Coisa que talvez a irmã dela, agora que ela percebeu, se apercebeu e se apropriou do raciocínio, dos sentimentos, dos afetos envolvidos em todo esse processo, a gente não sabe se ela vai insistir nisso ou se ela só vai fazer outra coisa, deixar a irmã dela, a protagonista no caso, viver como ela prefere, porque o livro acaba aqui e acaba num ponto bastante bom aqui de se parar. Eu acho que é um livro construído de uma maneira muito boa. É interessante porque aqui a gente tem. Aqui eu já vou só passando para os aspectos técnicos. Acho que os meus comentários sobre o conteúdo do livro provavelmente finalizam aqui. Mas acho que ainda é interessante, né, pensar nesses aspectos técnicos e como que eles contribuem para tanto para mostrar um desenvolvimento que não é visto, porque, de novo, é uma personagem que, sendo uma mulher muito quieta, que não se comunica, a gente, nenhuma pessoa tem de fato acesso ao íntimo dela, e o fato de que ela está sempre distante do holofote narrativo corrobora para mostrar esse aspecto de forma mais profunda. Né? Você vai, de fato, simpatizando ela com o tempo apenas se você tiver a empatia de se aperceber de toda essa violência e ter a empatia que isso demanda. Porque esse não é um processo fácil. Eu acho que o último capítulo aqui mostra isso de forma bastante evidente, que não é fácil. A empatia é uma coisa que demanda muito esforço, muito trabalho e muita sabedoria. Né? Não é simplesmente, caramba, é você um coitadinho e eu preciso cuidar de você porque você é um coitadinho. Às vezes você precisa entender o que, que leva você a pensar essas coisas. Será que essas coisas que você quer fazer realmente vão surtir algum efeito, vão ajudar ou só vão atrapalhar? Eu acho que essa é outra questão aqui que é mostrada como bastante complicada, né? Como que você ajuda uma pessoa? Às vezes isso não é bastante óbvio e é por isso que a saúde mental é uma coisa bem particular, bastante delicada e também é outro motivo pelo qual é necessário se aproximar um pouco, com um pouco de cautela, com um pouco de sensibilidade dessa história, porque, enfim, essa é uma questão muito delicada, né? Mas enfim, creio que isso. Fica aqui a enfática recomendação se você não leu o livro. Agora você sabe tudo o que acontece, mas é sempre bom ler o livro em primeira mão, porque é uma experiência que, se por um lado talvez seja um pouco perturbadora, por outro é bastante enriquecedora. Esse é um livro muito bom. Eu acho que não é à toa que a Han Kang ganhou esse Nobel. Eu acho que até vale um comentário sobre isso, né? É uma autora sul-coreana. Tem um pouco a ver com uma questão política. Né? O Nobel sempre é necessariamente um prêmio político. Só que de uns anos para cá, eu noto que cada vez mais eles têm pego autores que são realmente autores incríveis, que você pode questionar em muitos pontos por que dar esse prêmio para essa pessoa em específico, mas esse ponto dificilmente é a qualidade da literatura produzida. Eu acho que a Han Kang talvez seja um caso bastante específico, porque geralmente o Nobel vai, por exemplo, para autores que já estão mais consolidados, que já têm uma obra bastante extensa, né? Tem o Ian Fosse, o Peter Handke, que também gerou uma controvérsia bastante grande, Louise Gluck, várias pessoas que até faleceram recentemente. Saramago, na época, tinha uma obra já bastante bem consolidada. A Han Kang é uma autora bastante nova, e eu acredito que ela vai produzir muita parte da sua obra ainda. Eu acho que são não sei quantos romances, agora tem três principais, que são esse daqui, a Vegetariana, que é o principal, Autos Humanos e o Livro Branco, que eu quero ler em algum ponto. Mas é isso, né? Eu acho que é uma
acho que foi uma decisão bastante interessante até olhando por esse lado, assim, né? Ter outros escritores e acho que todos os anos daqui para cá, daqui para frente, eu vou fazer a mesma coisa que a galera da editora Mundarel. Chegando ali por setembro, eu acho, vou botar um champanhe no freezer para torcer pro Mircea Cartarescu ganhar o Nobel, porque esse cara merece. Esse cara é bom. Se você não leu Mircea Cartarescu, leia. A gente tem duas obras dele. Bom, não vou fazer publi aqui porque não estão me pagando. Mas esse é um cara. Enfim, excelente livro. Fica aqui mais uma vez a recomendação. Agradeço a você a paciência e se você já leu esse livro, ou pretende ler, gostou dos meus comentários, discorda de algum ponto, deixe aí nos comentários deste vídeo, curta, compartilhe para ajudar o canal e eu vejo você na próxima ocasião com a próxima terceira coisa.